Olá pessoal, eu sou Regiane Marques, coordenadora do Clube Casa Design. Nós estamos aqui para mais um podcast na Expo Revestir 2025. E um convidado muito especial, que é o nosso lojista Douglas Agula, da Agula Persianas, da região do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Douglas, que prazer ter você aqui. Eu que agradeço ao clube, agradeço a Regiane pelo convite, estar aqui do podcast do Clube Casa, e é um prazer enorme aqui estar presente junto com vocês. Que bacana, Douglas. Eu, particularmente, já conheço um pouco da história do Douglas, um pouco de como surgiu a Agula, mas eu queria que ele, particularmente, se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, como que foi até chegar até aqui, o Clube Casa. Pois é. É uma história que muitas pessoas passam por ela, né? De muitos desafios. Empreender é muito difícil, né? Mas é uma história muito bacana. A minha empresa Agula Persianas é meu sobrenome, né? Como muita gente já sabe, Douglas Agula. E ela veio de outras empresas que não tinham nada a ver com esse ramo. Não tinha nada a ver com esse ramo. Então eu já tive empresas distribuidoras de peixe. Eu fui de peixe para persiana, né? Lá na fábrica da Amorim me chamam de PP. É peixe persiana. É o Douglas PP. Então são empresas bem distintas uma da outra. Eu tinha uma distribuidora de peixes no Rio e na pandemia eu precisei me reinventar, né? Eu vi que o mercado ele estava parado, né, devido ao lockdown, devido a eles não conseguir atender os clientes jurídicos que a gente atendia, que eram hotéis, padarias, restaurantes, e aí eu precisei achar uma saída, né? O empreendedor ele precisa ter essa sacada, né, de saber a hora de ir e a hora de voltar, né, entender esse caminho. E aí eu vi que, de fato, eu tinha que achar um outro meio de trazer um sustento e até alavancar o meu negócio, que foi quando eu entrei no ramo de decoração. Tive um sócio, né? A gente acabou desfazendo, infelizmente, a sociedade logo no início, que foi muito benéfico depois, e abri a Agula Persiana junto com a Amorim, né? A Amorim, ela me deu todo esse suporte, toda essa consultoria, que é a fábrica que eu represento no Rio de Janeiro. E de lá para cá a empresa ela foi escalonando, né? E chegamos a ponto de estar aqui junto com vocês no Clube Casa, que eu sou fã número 1 no Rio de Janeiro. Isso eu tenho certeza que sou fã número 1. Isso é muito bom. Como eu disse, eu conhecia um pouco dessa história, mas eu queria que você contasse também um pouco como foi, porque entrar no ramo da persiana, eu entendo, você explicou exatamente como isso aconteceu, o que te motivou a fazer isso, mas hoje você se destaca dentro de um nicho muito importante no nosso segmento do Arquidecor, o próprio arquiteto e o designer de interiores. E atender esse público é realmente diferenciado, né? Não é um atendimento comum, é uma área que exige bastante cuidado, bastante atenção, ter diferenciais é muito importante, né? E eu queria saber em que momento você percebeu no arquiteto, né, o seu público-alvo de atendimento. Atender às vezes um arquiteto, um designer de exteriores pode se transformar num grande desafio, né? Porque já é um público bem específico, eles entendem às vezes sobre o produto, sobre a demanda e sobre a necessidade do cliente. Então você tem que atender a necessidade do arquiteto que vai atender a necessidade do cliente. Todo negócio que eu abro, né, tem outras empresas também, não só de decoração, mas eu procuro sempre inovação. Então acho que a gente tem que inovar no mercado, a gente tem que analisar o mercado, como ele funciona, analisar toda a estrutura dele e procurar meios de você inovar, não fazer a mesma coisa que as outras pessoas fazem. O próprio clube ele faz isso, ele está sempre se renovando, ele está sempre inovando, né? Então na minha empresa a mesma coisa, eu sempre paro, observo, analiso, vejo aonde eu posso consertar, aonde eu posso melhorar, e com os arquitetos a mesma coisa. Levar não só um produto, mas um atendimento exclusivo. Porque quando você tem uma via de mão dupla, né? Você tem um serviço e você tem um produto. Às vezes você pode ter um ótimo produto, mas se você não tiver um bom serviço... Você não se sustenta, né? Não se sustenta. Você não se sustenta. Exatamente. Isso é muito bacana. E eu percebo você, assim, muito um empresário mesmo, multifacetado. Você acabou de falar que veio de um ramo totalmente diferente do que você atua hoje. E mesmo assim você continua, às vezes, investindo em outros segmentos que não é o segmento voltado à arquitetura e design. Como no dia a dia você organiza? Eu fico passada com a habilidade que você tem de organizar a sua administração sem perder qualidade desses vários segmentos que você atua. É bem desafiador. Os cabelos brancos já mostram o resultado. Vamos mudar de assunto.
Tem um pouquinho já aqui. Assim, é muito difícil, é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito edificante, é muito gratificante você conseguir ver a sua empresa ela crescendo. É como se fosse um filho mesmo, né? Então, isso te dá mais força, te dá mais gás. Por mais que seja um desafio você digerir todo aquele negócio, empresas distintas uma da outra, você precisa de uma boa equipe, né? Então, primeiramente, você tem que achar uma boa equipe, alguém que vai te assessorar, e graças a Deus eu tive pessoas muito boas que Deus colocou no meu caminho, dentre elas você também, dentre elas você, no ramo da decoração você é essa pessoa mega especial que esse aí, ramo me deu. Então, quando você tem uma boa equipe, você treina ela, mantém a equipe motivada, e você tem uma boa estratégia para a tua empresa, não tem como dar errado. Os desafios vão ser naturais. É super natural ter esses desafios. Tem que saber lidar com eles, né? É a forma como você conduz isso que te torna diferenciado, né? Exato, e conseguir conduzir isso com maestria como você faz no dia a dia. Você falou sobre inovação. Uhum. E eu queria entender quais são os movimentos que você faz, em que momentos você percebe necessidade de inovação, e se você puder citar alguns exemplos do que você faz com a Gula para se tornar para ter um atrativo, para se tornar diferenciado diante dos seus concorrentes. Exato. Então, assim, é uma luta contínua, sabe, Rejane? É uma coisa que nunca vai ter fim. Enquanto a empresa ela estiver viva, você sempre vai ter que estar inovando, você sempre vai ter que estar se lapidando, como um diamante, né? Então, o diamante você vai podendo lapidando, até o valor dele vai subindo. A empresa a mesma coisa. Quanto mais você for lapidando, mais ela vai ter um faturamento melhor, mais ela vai estar melhor estruturada no mercado. E na Gula a mesma coisa. Então, o que eu fiz, né? Eu, por exemplo, lançamos agora o Gula Experience. São experiências exclusivas para os nossos arquitetos. Porque nossos arquitetos são nossos clientes. Então, nós temos que reconhecer isso. O segundo, o Clube Casa Design, é a mesma coisa. O clube, ele entrou para inovar ao nosso mercado. Ser um plus, né? Ser um benefício a mais para os nossos arquitetos, que são nossos colaboradores. Estão levando a nossa empresa para uma casa do cliente dele. Isso tem um peso muito grande. Então, eu sempre busco fazer isso. Achar meios que eu possa retribuir, né? Não só o meu cliente, como também os arquitetos e toda a minha equipe que está por trás ali da minha empresa. Que bacana, muito legal perceber como você vê a questão da própria pontuação do Clube Casa, como a Gula Experience, como retribuição. Né? Então, assim, quando a gente tem esse olhar primeiro da parceria, porque a parceria é isso, né? Como você disse mesmo, uma via de mão dupla, então eu dou e recebo e tem uma troca no atendimento, na qualidade e tudo mais. Então, ver isso desse ponto de vista, acho que já te mostra como diferenciado. Mas, às vezes, o mercado em si apresenta alguns momentos, algumas oscilações que dificultam a gente fazer essas ações. Uhum. E eu, como não fui desde sempre do Rio de Janeiro, eu percebo uma diferença no mercado do Rio para os outros lugares, muito assim como de outras regiões também. Muito grande. Como você lida e como você enxerga hoje o mercado do Rio de Janeiro em relação à arquitetura e decoração? O mercado do Rio ele tem um potencial incrível. Né? Ele tem um potencial incrível, ele tem suas particularidades, bem diferente, por exemplo, de São Paulo. Né? Então é um outro tipo de público e a gente tem que entender que público a gente atende e como atender esse público. Isso é fundamental para você ter um negócio, né? Então você tem que entender o que aquele público necessita, como eu posso atender ele e como que eu posso resolver o problema dele com benefícios para ele, né? Então, quando eu observo isso e vejo e entendo, procuro entender o meu público, fica muito mais fácil eu ter um retorno disso, né? Porque a empresa ela precisa de retorno. E o retorno dela é o faturamento dela, é a ampliação do mercado. Então, a primeira coisa é entender como funciona o seu público. E eu procuro entender o meu público, eu tento entender o que agrada, o que não agrada, aonde eu estou acertando, pergunto feedbacks dos clientes, como que foi, o que você achou. E eu acho importante o dono, ele tá ali na frente, né? Quando o cliente, ele vê o dono da empresa participando, às vezes de uma entrega, participando de um telefonema, às vezes até um erro, a gente pode errar, a gente vai errar. Com certeza. Né? A gente vai errar. Então, e nesse erro, qual é o ideal? Viu o erro, identificou, assumiu o erro. E resolver, né? E resolver, olha, teve um erro aqui, de fato, foi um erro, vamos resolver. E quando o cliente ele observa isso, vê o dono ali na frente, isso faz toda a diferença. Então, primeiro ponto, entender como é o nosso público.
entender como ele se comporta, o que agrada, o que desagrada a ele. Identificou isso, aí sim a gente trabalha em cima daquela equação. Então é isso que eu faço. O que às vezes eu faço no Rio de Janeiro não vai servir em São Paulo, né? E às vezes não vai servir no Espírito Santo, porque são públicos diferentes, são necessidades diferentes e tem que cabe o empresário identificar e trabalhar em cima disso. Que bacana essa visão, eu gosto muito disso. Você consegue me citar, por exemplo, um momento que você falou, nossa, eu vou tomar essa ação, ou então um momento, se você preferir, um momento onde a Gula se destacou, teve uma grande oportunidade, uma abertura de porta muito grande, e você conseguiu fazer algo diferenciado do que o mercado estava fazendo? Sim, consigo algumas vezes, sim. Consigo pensar em alguns momentos muito bacanas que a gente teve. Logo no início da pandemia, né, quando a gente abriu a Gula Persianas, ela começou a se destacar muito rápido, né? Graças a Deus, a gente começou a crescer muito rápido. E aí o Jornal do Estado do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, né? E falou assim, gente, você, poxa, é jovem e você já está com uma empresa ganhando no mercado, eles queriam entrevistar você. E aí eles fizeram uma entrevista sobre mim, sobre a minha história. E aí foi quando eu contei que eu vim de um outro ramo, que não tinha absolutamente nada a ver com isso, né? E aí fizeram esse case de sucesso, fizeram uma matéria, foi super bacana, essa matéria foi para São Paulo, toda a equipe da Morim pôde ver essa matéria que teve, e atender grandes indústrias também teve nosso case de sucesso, né? Pelo fato do atendimento ser diferenciado. A melhor propaganda é boca a boca, não tem jeito, não tem para onde fugir. Você pode gastar rios de dinheiro com o Instagram, rios de dinheiro com o Google, rios de dinheiro com plataformas. Se você não tiver o boca a boca... A validação ainda é a nossa grande chancela, né? Ainda a validação ainda é, né? Então, e você só chega às vezes nesses grandes clientes, nesses grandes cases de sucesso por meio disso. De um empresário que conheceu você, conheceu como você trabalha e foi indicando para outro. E aconteceu diversas vezes isso com a gente, né? Diversas vezes. Empresas entraram em contato com a gente porque a gente fez a casa do dono da empresa. Tivemos um case de sucesso, fizemos uma cobertura maravilhosa. Tem uma recorrência de indicação, né? Exatamente. Fizemos uma cobertura aqui no Rio de Janeiro. O cliente se apaixonou pelo nosso serviço, pelo nosso produto, e ele era simplesmente dono da maior construtora do Brasil. E aí começou a surgir projetos de uma construtora que a gente nem fazia ideia. E aí, quando eu estava na obra, eu fui lá e encontrei o dono. Eu falei, uai, mas você é meu cliente, eu fiz a sua casa lá no Rio. Eu falei assim, eu sou o dono da construtora. Então, olha só, você não sabe quem é que você está atendendo ali do outro lado da porta ou do outro lado da janela, que é o meu caso. Por isso, o bom atendimento cabe em qualquer lugar, né? Faz toda a diferença. Exato. E talvez o público tenha estranhado a minha pergunta no início, quando eu falei para você como você lidava de uma forma muito disciplinada com vários segmentos. Isso muitos empresários fazem, mas o que o público não sabe é que você é extremamente jovem, né? E coordenar isso... Não estou na minha melhor forma, já estive melhor. Mas assim, como você lida também com essa questão da construção da sua vida, do seu futuro, Sim. em base em tantos negócios, né? Sim. E como eu já disse anteriormente, sem perder o foco nisso, porque eu te acho realmente uma pessoa extremamente focada no que você faz, realmente buscando formas de dar certo, fazer dar certo, né? Isso tem acontecido muito junto à sua empresa, principalmente junto ao Clube Casa. A sua postura de lojista é muito bacana, né? Obrigado. E queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Olha, Regiane, eu vou dizer assim, exige muita disciplina. Eu procuro ter essa disciplina, né? Hoje eu tenho 4 empresas que são distintas uma da outra. São empresas assim com segmentos distintos. Eu tenho uma empresa de estética, beleza masculina, tenho empresa de cerâmica, eu tenho empresa de cortinas, eu tenho um ateliê de cortinas e tenho uma empresa de persianas e toldos. Então são empresas distintas uma da outra. Como que eu consigo digerir isso tudo, né? É um desafio, como eu falei com você. Tem dia que você vai cair, tem dia que você vai se sentir cansado. Mas é aceitar. Você tem que aceitar. E quando você faz o que você gosta, o que você ama, aquilo te dá gás. Eu gosto de ver, não faço pelo dinheiro, longe do dinheiro, não é. Dinheiro é consequência. É consequência, não é. E não traz felicidade, tá? Dinheiro não traz felicidade, não é por esse caminho. Eu faço porque eu gosto de inovar, eu gosto de me desafiar. Essa empresa que a gente adquiriu agora no ramo de beleza, foi para me desafiar, foi assim, poxa, legal esse ramo, quero investir nesse ramo e vou fazer. E como que eu faço isso? Me disciplinando. Se eu estou na minha empresa de decoração, eu sou o Douglas Agula Persianos.
Se eu estou na minha empresa de cerâmica, eu sou Douglas Estúdio Bossa. Então, cada empresa tem um Douglas. E esses Douglas não podem conflitar entre eles. Entendeu? Então, eu faço muito disso. Então, se eu estou na minha empresa de estética, que eu tenho uma empresa de estética, ali dentro eu não falo sobre persiana, ali dentro eu não falo sobre cerâmica, ali dentro eu não falo sobre cortina. Ali eu falo sobre o negócio. Meu cérebro consegue desligar. Entendeu? É como se ele fosse dividido. Então, entrou uma próxima empresa, é como se fosse um novo gabinete. É um novo canal. Um novo canal que funciona para aquele negócio, ele cria estratégias para aquele negócio, cria inovação para aquele negócio, e aí pronto, ele desliga os outros. Que bacana. Entendeu? Isso. Eu tô tendo uma aula aqui, tô achando muito, muito legal. E aí, talvez pra gente finalizar, eu queria que você criasse um quinto Douglas aí. Você olha, que desafio! Você olha tem 4 Douglas aí, Sim. empresário. Eu queria que esse quinto Douglas, o Douglas mais focado em si, Sim. né? O Douglas que se projeta lá pro futuro, e traga para mim Sim. quais são os insights que você já está tendo lá para frente. Sim. O que você imagina que esse quinto Douglas vai estar fazendo daqui a alguns anos, daqui a alguns meses talvez, eu não sei como está o planejamento desse Douglas aí. Sim. Mas para a gente finalizar, eu queria que ficasse aí esse pensamento de como você vai ser visualiza o quinto futuro Douglas. desse quinto Douglas. Olha, espero em estação, porque é difícil manter a sanidade. 4 Douglas é difícil, manter o quinto é quase impossível, mas eu vou tentar. Mas assim, o que eu vejo, né, no quinto Douglas, eu vejo um cara mais maduro, mais centrado, né, com mais cases ali de sucesso, assessorando, porque querendo ou não, por mais que as empresas são diferentes, alguns desafios são parecidos, e um desafio que você tem numa empresa te ajuda em outra. Isso é muito bacana. Então, às vezes um desafio que eu tive numa empresa de decoração, ele vai me ajudar na empresa de beleza, de estética ou da distribuição de pescados. O peixe me ajudou muito a vender persiana, por incrível que pareça. Eu acredito. Então o peixe tirou a vergonha de eu chegar e perguntar qual peixe você trabalha, é curvino ou é tilápia? Então isso me trouxe para a persiana não ter vergonha de pegar, explicar, falar, isso me ajudou muito. E esse quinto Douglas eu espero que seja um cara, claro, de sucesso, conseguindo digerir e quem sabe está fora do Brasil. Estamos desenvolvendo agora o quinto negócio, aqui em primeira mão, um quinto negócio que vamos abrir em Orlando, né? E provavelmente entre esse ano ainda vamos estar com um novo showroom em Orlando e já estamos agora negociando em Miami também. Mas lá vai ser um Douglas só para os dois. Para Orlando e Miami vai ser um Douglas só. Pelo amor de Deus, né? Não vai ser 6 que a Douglas. gente não perca o Douglas daqui. Agora você não, nunca. Então penso nisso e sempre tem que andar para frente. A vida tem que andar para frente em todos os aspectos. Emocional, físico, espiritual, tem que andar para frente. É movimento, né? É movimento. Douglas, isso foi uma aula para mim. Eu agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo com você. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui. E em nome do Clube Casa, deixar o meu grande abraço e de novo, agradecer pela parceria mesmo. É muito importante pra gente ter você por perto. Muito obrigada. Agradeço. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer ao clube, agradecer o convite também. Você sabe o carinho que eu tenho por você, o carinho que eu tenho pelo clube, por todo o suporte que você me dá. Se existe 4 Douglas de sucesso, é porque tem uma Regiane por trás também. Oh, meu Deus! Vou terminar muito obrigado. O primeiro podcast que vai terminar com alguém chorando vai ser o meu. Obrigada, Douglas. Obrigado. Um ótimo evento para todos nós. Todos nós. Seguimos. Obrigado. Finalizamos mais um episódio do podcast Clube Casa. Muito conteúdo ainda vem por aí. Fique com a gente até o final da Expo Revestir 2025.